Romanos 15:4 diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Senhor, nós te agradecemos por mais este momento juntos como igreja, aos teus pés. Pedimos ao Senhor que possa falar aos nossos corações por meio de tua bendita palavra. Não há nada mais que queiramos ouvir, Senhor, a não ser a tua voz. Enche o nosso coração do ensino, da consolação e da esperança da tua Santa Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a vinda do Senhor. Começamos na reunião passada e lemos textos do Novo Testamento, principalmente 1 Tessalonicenses 4, que falavam sobre a vinda do Senhor e a esperança que a igreja possui. Como nós cantávamos há pouco, é isso que preenche o coração dos filhos de Deus. Ele veio uma primeira vez para morrer pelos seus, e ele voltará uma segunda vez para buscar os seus. Essa é a esperança da igreja que sempre existiu. Nós vimos na semana passada, passando por praticamente todas as cartas, pelos evangelhos. Ali estava as promessas da vinda, os apóstolos falando sobre a vinda do Senhor. O Senhor virá. O mundo pode zombar disso, mas um dia nós ouviremos o som da trombeta. Nós, como diz a palavra do Senhor, teremos o nosso encontro com o Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. O que pode encher o coração do Filho de Deus de mais alegria do que isso? Nada. Porque o Filho de Deus verdadeiro, aquele que realmente creu no Senhor e nasceu de novo, sabe que este mundo não tem nada, que todas as alegrias deste mundo são nada, e o que nós esperamos é passar a eternidade junto daquele que por nós viveu e morreu. Nós lemos um texto aqui em Romanos 15, versículo 4, que diz: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O que quer dizer isso? Tudo quanto outrora. Tudo que já havia sido escrito. Paulo aqui está falando do Antigo Testamento. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para que nós fôssemos ensinados, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando nós voltamos para o Velho Testamento, nós não vemos lá a igreja propriamente dita, porque a igreja se revela no Novo Testamento, era um mistério. Mas no Velho Testamento nós podemos ver figuras, nós podemos ver tipos que apontam para Cristo e sua igreja. Lá no Velho Testamento nós vemos a nação de Israel, nós vemos as alianças que Deus fez com Israel, mas nós podemos ver por meio das figuras, por meio de, é como se Deus estivesse desenhando, mostrando por meio de símbolos o que Ele faria. E nós veremos hoje 3 figuras do Velho Testamento que apontam para a vinda do Senhor. Então eu dei o título de Antecipações da Sua Vinda. É algo que não estava completamente claro, mas como nós já temos o Novo Testamento, agora nós podemos entender. Então nós temos 3 tipos do Antigo Testamento. Um é Enoque, Ló e Rebeca. Nós temos muito mais tipos do que isso, mas hoje nós ficaremos nesses 3. O primeiro versículo começa dizendo assim: este é o livro da genealogia de Adão. E aí vai falando vários homens, o período de suas vidas. Desde Adão, desde que o homem caiu e pecou, qual é o salário do pecado? Segundo as Escrituras, o salário do pecado é a morte. Desde que o pecado entrou no mundo, desde que o homem caiu em pecado, há uma coisa que vem acontecendo com todos os homens. Todos os homens nascem, vivem e morrem. E neste capítulo, veja os finais dos versículos. Versículo 5. Diz assim: os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Veja o versículo 8. Todos os dias de Sete
foram 912 anos e morreu. Versículo 11, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Versículo 14, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Versículo 17, todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Versículo 20, todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Versículo 27, todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Versículo 31, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Irmãos, este é o quadro do capítulo 5. 8 vezes a expressão e morreu. A morte rodeia todo o capítulo. Só há um homem diferente ali. Só há um que não morreu e que Deus o tomou para si. E o nome deste homem é Enoque. Veja, o versículo 22 deste capítulo. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então a Bíblia diz que no meio de um capítulo onde a morte reina, há um homem que andou com Deus, e Deus o tomou para si. Este homem relata a esperança da igreja. Haverão aqueles que não passarão pela morte se estiverem vivos quando o Senhor vier. Versículos de 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Se um crente já morreu, irmãos, ele está agora com o Senhor. Exatamente agora. Seu corpo está na sepultura, mas ele está agora com o seu Senhor, em espírito e alma. Ele está lá com o Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, quando o Senhor vier, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro os seus corpos, e eles terão um encontro com o Senhor. Mas nós, os vivos, os que ficarmos, subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Foi exatamente o que aconteceu com Enoque. E ali é um tipo, é uma figura do que acontecerá com a igreja. Irmãos, o verdadeiro crente, que tem sido instruído pela palavra do Senhor, deseja isso todos os dias de sua vida. Deseja o dia em que o Senhor virá. E Paulo diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Ele está dizendo nós, ele está dizendo para ele, porque essa era a esperança de Paulo. Desde aquela época era a esperança de Paulo, que naquele momento Cristo voltaria e ele subiria. Isso não aconteceu com Paulo. Paulo morreu. Seu corpo está na sepultura, mas ele já está com o Senhor. Haverá um dia em que esta trombeta soará. O corpo de Paulo, que escreveu isso aqui, ressuscitará. Se unirá ao seu espírito e sua alma. Então ele estará para sempre com o Senhor, inteiramente, em corpo, alma e espírito. Mas ele esperava isso em vida. Ele esperava isso em vida. E ele estava animando, ele termina, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não pode haver maior consolo para a vida do cristão do que ouvir, um dia ele virá, ele voltará. Tudo isso aqui passará. Tudo aqui são leves e momentâneas tribulações, comparadas com o peso de glória que nos aguarda. Encontrar aquele que por nós morreu. E ele virá. Não serão todos que subirão, é claro, somente aqueles que creram em seu nome. Somente aqueles que de fato entregaram sua vida a ele. Ele não vem para todos, ele vem para os seus. Não há nenhum consolo para alguém que não tenha realmente crido e nascido de novo. Não há consolo. Há consolo para a igreja de Deus. Porque como vimos na reunião passada, em um primeiro momento o Senhor voltará para buscar a sua igreja da terra. E aqueles que ficarem passarão por grande tribulação.
E aqueles que, neste período, não deram ouvidos ao Evangelho da graça, ao arrependei-vos e crede no Evangelho, estes passarão a eternidade longe do Senhor, afastados de sua glória. Porque hoje é a oportunidade. O convite da graça está sendo manifesto hoje aos homens. Por isso nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Mas, se negarem, não há uma segunda chance. Foram rebeldes, desobedeceram, só lhes resta agora uma expectativa terrível de juízo. Mas, graças a Deus, nós temos a vida de Enoque, poupado. Deus o tomou, ele não viu a morte. Enoque não viu a morte. O inimigo mais temido de todos os homens. Eles temem a morte. Não para o cristão. Paulo diz, para mim, morrer é lucro. Porque ele sabia, ele tinha confiança e certeza de sua salvação. Ele não estava na dúvida, ele sabia muito bem em quem ele tinha crido e que ele era poderoso para guardá-lo. Veja 1 Coríntios 15, versículos de 51 a 57. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos dormiremos. Esse dormiremos significa, nem todos morreremos. Porque quando Paulo utiliza dormir, ele só utiliza dormir para os crentes. Porque o mundano não dorme, o mundano morre e vai para o inferno. Mas Paulo utiliza essa linguagem para amenizar e consolar. É um sono no Senhor. Seu corpo dorme. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos em Cristo, ressuscitarão incorruptíveis. E nós aqui, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui, irmãos, aquilo que só o cristão pode se gloriar. No que ele se gloria? Com base em quê? Na vitória de Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte somente por meio de Jesus Cristo. Então é isso que Enoque, lá no Antigo Testamento, representa. O momento em que a igreja será arrebatada. Veja como o Espírito Santo é cuidadoso e como a palavra de Deus é perfeita. Em um capítulo em que só se fala de morte, há um que sobressai, há um diferente. Assim será com a igreja de Deus. Para este mundo, morte e condenação eterna. Para a igreja de Deus, arrebatamento, para estar para sempre com o Senhor. Próxima figura do Antigo Testamento é Ló. Eu não sei quantos aqui conhecem bem a história de Ló, mas eu preciso dizer algumas coisas antes de nós abrirmos nos textos. Ló era um verdadeiro crente. Ló era um verdadeiro filho de Deus. Ló era um justo, era alguém piedoso. E nós vemos isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 7 a 9. 2 Pedro 2, de 7 a 9. Veja o que diz.
e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Bom, quem não conhece muito bem a história de Ló, certamente já ouviu falar de Sodoma e Gomorra. Duas cidades destruídas pelo fogo. O Senhor enviou fogo do céu e destruiu aquelas duas cidades. A Bíblia, lá no Velho Testamento, em Gênesis, todos esses três personagens estão no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos conta a história de Ló. Nos conta que Ló tomou não muito boas decisões. Na verdade, Ló tomou péssimas decisões. Ele escolheu habitar nesta região, em Sodoma e Gomorra, uma região de homens. Todo lugar que nós passamos há homens ímpios, mas naquela região, naquelas cidades, a impiedade era muito maior, era muito grande, e os pecados daquelas cidades chegaram a tamanho que Deus falou, não dá mais para que Sodoma e Gomorra continuem, é necessário que eu destrua esta cidade, porque a medida de pecado chegou no limite, e Deus enviou fogo do céu e destruiu aquela cidade. Nossos dias são exatamente iguais àqueles que viviam, aqueles em que Ló vivia e aquela cidade existia. Ou talvez em maior nível de perversidade, de pecaminosidade, de blasfêmia e desonra contra Deus. E antes de que Deus descesse fogo do céu, era necessário que uma coisa acontecesse. Que este homem fosse retirado daquela cidade. Porque Deus não destruiria aquelas cidades antes que aquele homem fosse retirado daquela cidade. E isso representa o livramento do Senhor. Vamos ler apenas o versículo 22. Aqui, o Senhor enviou anjos para destruir aquela cidade. Anjos iriam destruir aquela cidade, mas antes eles tinham uma missão, que era resgatar aquele homem. Ele disse, e os anjos estão dizendo aqui, no versículo 22, apressa-te, refugia-te nela é uma cidade próxima dali, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Os anjos não poderiam destruir aquela cidade enquanto não tivesse tirado de lá o justo Ló, o piedoso Ló, que se afligia em sua alma pelo comportamento daqueles homens. Sem dúvida, se você conhece a história, sabe que Ló tomou más decisões, que Ló não vivia na plenitude do chamado de Deus para a sua vida. Ele perdeu a sua família porque ele não dava bom testemunho. Ló não é um exemplo para seguirmos. Ló cometeu muitos erros. Nessa trajetória dele sair de Sodoma e Gomorra, sua mulher olha para trás e vira uma estátua de sal. Depois o Senhor Jesus nos evangelhos vai dizer, lembrai-vos da mulher de Ló, dando uma advertência. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Ló não era um marido, um sacerdote dentro do seu lar, porque ele não lavava sua esposa com a palavra, porque o coração da sua esposa estava apegado a Sodoma e Gomorra, ao mundo, e ele não fez nada. Ele não mostrou para a esposa dele que ela estava errada. Ele não pregou para ela, ele não deu bom testemunho. Mas ainda assim, enquanto Ló vivia naquela cidade, de perversidade, de pecado. Veja o nível daquela cidade. Quando os anjos chegam lá, os habitantes daquela cidade batem a porta de Ló dizendo, onde estão os homens que você recebeu? Porque nós queremos ter relações com eles.
Aquela cidade era promíscua, homossexualismo, tudo que Deus abomina em sua palavra existia ali em grande escala. Ló chegou ao ponto de dizer: nada façais a estes homens, aqui eu dou minhas filhas que são virgens. Veja como Ló tomava decisões erradas. Ele queria poupar aqueles anjos e estava até entregando as suas filhas. Pode haver filhos de Deus que sejam realmente crentes, crentes verdadeiros e que até aflijam sua alma pelo que vem, mas que não cuidam de suas famílias, que entregam suas filhas a este mundo. No fim das contas, eles serão salvos, mas perderão suas famílias, porque não foram fiéis, não foram zelosos pregando a palavra. Mas apesar disso, apesar de Ló não ser um homem que viveu no máximo do que poderia viver com a graça do Senhor, que deu um testemunho muito fraco, ainda assim, ele era um homem amado pelo Senhor. Ainda assim, ele era o justo Ló, ele era o piedoso Ló, porque o Senhor sonda os corações e certamente via a aflição de Ló. Certamente viu Ló chorando muitas vezes e pedindo perdão pelos seus pecados. Ele afligia a sua alma justa. Agora, nós devemos tomar cuidado porque alguns dizem que Ló é um tipo de crente. Chamam-o de crente carnal. O problema está, ninguém sabe definir o que é o crente carnal. Então parece que qualquer pessoa que diz que é cristã, mas que vive como o mundo vive, pode ser colocada neste nível. Ele é um crente carnal. Não, irmãos. Ló não era assim. Ló podia ter tomado más escolhas, mas ele afligia sua alma. Ele era um homem quebrantado e contrito de coração. Ele era um homem que se arrependia de seus pecados e que ele não gostava da situação em que estava vivendo. Embora ele ainda não tivesse forças para sair de lá, porque aquela cidade dava certos lucros para ele, né? Dava certos ganhos para ele. Então, de alguma maneira, Ló estava amarrado, tinha algum laço com o mundo, mas mesmo assim, no seu interior, ele sofria, ele se afligia. A sua alma se afligia. Então, não venha me dizer que possa existir um crente que vive abraçado com o mundo e que ele é crente, que no final ele vai ser livre. Isso é mentira. Ló se afligia. Ló se arrependia. Isso é mentira. Então, esse é um bom termômetro para saber se você é um crente verdadeiro ou não. Você se arrepende dos seus pecados? Você olha para a situação deste mundo e acha normal tudo que está acontecendo? Se você acha normal, se você não aflige sua alma, se você não tem arrependimento pelos seus pecados, você não é um crente verdadeiro. Mas se você se arrepende pelos seus pecados, se há aflição e angústia no seu interior, gerado pelo Espírito Santo, que te conduz ao arrependimento, então ali a graça de Deus raiando em seu coração. Porque onde há arrependimento, há um operar do Senhor. E Ló era isso. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Irmãos, Ló não estava vivendo no mais alto, não é? Mas o anjo não tinha autorização para destruir aquela cidade enquanto aquele justo não fosse retirado. Irmãos, do mais imaturo crente ao mais maduro na fé, todos terão que ser tirados antes que venha fogo do céu e destrua este mundo. Não há nenhuma hipótese de que metade da igreja apenas suba e a outra metade fique. Que os mais espirituais ou os melhores subam e os piores ficam. Porque Ló vai junto. Se alguém nasceu de novo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se está em Cristo, não há condenação. Irmãos, quando alguém se converte, nasce de novo e o Espírito Santo passa a habitar, nós fazemos a igreja de Cristo, é um só corpo com Cristo.
Não estou falando das denominações. Estou falando da igreja de Cristo. A igreja. Que tem gente lá na Renascer, na Assembleia, na Batista, a igreja de Cristo. Todos os filhos de Deus, nascidos de novo, formam a igreja de Cristo. Independente da placa da qual eles estão debaixo. Formam o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Quando este cabeça buscar seu corpo, ele não vai deixar braço, perna, ele vai levar o corpo inteiro. Quando o noivo celestial vier buscar a sua noiva, que é a igreja, ele não vai buscar metade da sua noiva. Ele vai buscar a noiva inteira. Porque só há casamento com noiva inteira. Eu não fui casar com a minha esposa pegando só parte do corpo. É minha esposa inteira. É assim Cristo, que morreu pela sua igreja, que derramou o seu sangue pela sua igreja, que justificou a sua igreja, voltará e buscará toda a sua igreja. Porque há os que dizem que, não, todo mundo será salvo, mas o arrebatamento é para um grupo especial de pessoas. É para aqueles mais maduros. É para aqueles que são mais santos que os outros. Tudo isso, irmãos, tende a exaltar os homens e não a Cristo. A exaltar a bondade humana e não a Cristo. Mas quando nós vemos o relato de Ló, nós estamos vendo outra coisa. Não tenho autorização para derramar fogo enquanto eu não tirar você daqui. Embora você é muito falho, Ló. Você comete muitos erros. Você está perdendo a sua família, Ló. Mas você é justo. Por causa da justiça de Cristo. Você é piedoso. Eu vejo em você as marcas do arrependimento. Você é meu. Não derramo fogo e não vem juízo sobre você. Você será tirado. Assim acontecerá com todo filho de Deus, com toda a igreja de Deus, todos aqueles que são justos. Quem são os que são justos? Aqueles que receberam a justiça de Cristo. Como se recebe essa justiça? Como você pode ser uma pessoa justa? Como você pode receber a justiça de Cristo? Crendo no sacrifício que ele fez na cruz no Calvário, como a única coisa que pode salvá-lo. Não são suas boas obras. Não são o que você faz, mas o que ele fez. Reconhecendo que... Irmãos, se eu morrer agora e não tiver a honra e o privilégio de estar na terra quando a trombeta soar, porque esse é o que nós devemos desejar, irmãos. Nós nem sequer passarmos pela morte. A trombeta soar. Já pensou nós estarmos reunidos neste exato momento, a trombeta soar e nós subirmos para o encontro do Senhor? Que glorioso. Mas suponhamos que eu morra antes. Irmãos, e suponhamos que alguém vai me colocar lá do lado de onde foi sepultado Paulo, no mesmo cemitério lá. Leva meu corpo para lá e me sepulte lá. Quando a trombeta soar, eu e Paulo subiremos juntos. Juntos. Ah, você é tão bom quanto Paulo. Não, longe disso. Eu confio na justiça de Cristo. O mesmo que morreu por Paulo, morreu por mim. O mesmo. Se Paulo lá, e eu creio que irá, vai receber muito mais coroas e muito mais galardões. Ele irá. Mas que eu vou junto, eu vou. Eu vou junto. Pelo sangue de Cristo. Pela justiça de Cristo. O único privilégio que Paulo terá mais é que ele terá mais coroas para lançar aos pés de Cristo. Porque nós receberemos galardões do Senhor, coroas. E a Bíblia diz que haverá uma adoração no trono em que os 24 anciãos lançarão as suas coroas. Esses 24 anciãos lá em Apocalipse representam os santos do Velho Testamento e os santos do Novo Testamento, lançando as suas coroas diante de Cristo em adoração. Então, irmãos, todo galardão que nós recebermos e toda recompensa pelas obras que fizermos de acordo com a graça de Deus, nós devolveremos em adoração a Ele. Em adoração a Ele. E que Paulo tenha mais coroas para dar, mas o mesmo Salvador, o mesmo que teve suas mãos chagadas na cruz, o mesmo sangue derramado, a mesma justiça perfeita que cobriu e revestiu o grande apóstolo Paulo, cobre o miserável Murilo e cobre cada um dos filhos de Deus. E nós subiremos juntos para o encontro do Senhor nos ares. Glórias sejam dadas a Cristo.
O Ló ser livrado é um tributo à graça de Deus. E que ninguém diminua a graça de Deus. Que ninguém diminua a glória da graça de Deus. Se Cristo quer salvar, se Cristo morreu pelos seus, Ele levará todos. Nenhuma unha vai ficar. Foi o que disse Moisés a Faraó. E é o que diz Cristo quando vier buscar. Nenhuma unha vai ficar. Por cada um que eu derramei meu sangue, eu vou levar. Eu comprei, é meu. Assim Ele livrará os seus justos. Depois, irmãos, que Ló foi tirado, fogo veio dos céus. Assim, irmãos, quando a igreja for tirada desta terra, haverá grande tribulação como nunca se viu antes. É o que as Escrituras dizem. Mas o Senhor não destinou a sua igreja para a ira, mas para herdar a salvação por meio de Jesus Cristo. Ah, isso é da sua cabeça, Murilo? Não, isso é 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Mais uma vez ele termina dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Isso é consolo, irmãos, para o crente. Ele virá buscar. É muito importante que você saiba qual é a sua condição. Se você é justo ou se você não é. Se você é crente de verdade ou se você não é. E se você for um crente verdadeiro, mas eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu leio a Bíblia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando se você nasceu de novo. Se você é crente verdadeiro. Se você confiou sua vida inteiramente a Cristo Jesus. Se você é, esta herança te pertence. Isso te pertence. Não pelos seus méritos, mas pelo que Cristo conquistou na cruz. O último tipo é Rebeca. Mais um tipo lá do Antigo Testamento. Não sei quantos conhecem, mas Rebeca, vamos abrir lá no capítulo, irmãos. Gênesis 24. Rebeca casou-se com um homem chamado Isaac. Isaac era filho de Abraão, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Rebeca casou-se com um homem chamado Isaac. Rebeca é um tipo, é uma figura da igreja. Porque em Gênesis nós temos muitos tipos, muitas figuras. Por exemplo, em Gênesis capítulo 21, fala do nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac foi um milagre. Porque sua mãe Sara era estéril, tinha mais de 100 anos, não podia ter filho. Então em Gênesis 21 nós temos o nascimento de Isaac, um milagre. Como foi o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Um milagre. Uma virgem engravidou. Uma impossibilidade. Então, Isaac é um tipo de Cristo. Um milagre aconteceu. No capítulo 22 nós temos Abraão entregando Isaac para ser morto como um cordeiro. Abraão é um tipo de Deus Pai entregando Deus Filho na cruz do Calvário. Então em Gênesis 21, um nascimento miraculoso. Em Gênesis 22, uma entrega de um filho para ser morto. E no Novo Testamento diz que Abraão cria tanto em Deus que ele sabia que se Isaac morresse, ele ressuscitaria. O que aconteceu com Cristo? Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Isaac é um tipo de Cristo. No capítulo 23, nós temos a morte de Sara. Mas o que isso tem a ver? Depois que Sara é deixada de lado, parte, é que agora Abraão passa a buscar uma esposa para seu filho. Assim, quando Israel rejeitou a Cristo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Depois que Israel rejeitou a Cristo, Deus deixou por um tempo Israel de lado e passou a procurar uma noiva para seu filho. E aqui no capítulo 24, então, tenham isso em mente. Abraão é um tipo de Deus o Pai. Nós vimos já ele entregando o filho no capítulo 22.
O servo que aparece aqui é um tipo do Espírito Santo, nós veremos por quê. Isaac é um tipo de Cristo e Rebeca é uma figura da igreja. Então, veja lá, a primeira coisa que eu quero que os irmãos vejam, Sara foi deixada de lado, Israel foi deixado de lado, então a partir daí Deus passou a buscar uma noiva para o seu filho. Veja, capítulo 24, versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, esse mais antigo servo é uma figura do Espírito Santo, que governava tudo que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa. Isso era, naquela época, era para fazer um juramento. Se colocava a mão debaixo da coxa. Não tinha cartório, irmão. Então, quando você queria fazer um julgamento, era um juramento, alguma promessa, era isso que se fazia. Né? Para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. O que está acontecendo aqui? Abraão está fazendo com que o seu servo jure que ele vai buscar esposa para o seu filho. Buscando uma esposa para o seu filho. E há um pacto. Irmãos, antes que houvesse mundo, antes que houvesse cada coisa criada, lá na eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo entraram em um conselho eterno, em um pacto eterno, para que o Filho recebesse uma esposa. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 1, que Deus elegeu antes da fundação do mundo aqueles que seriam dele. Lá na eternidade. Você acha que Rebeca sabia desse juramento aqui? Que Abraão fez com o servo? Rebeca vai aparecer daqui a pouco nos capítulos. Ela não fazia ideia de que Abraão e um servo estavam fazendo um acordo e um juramento para que uma esposa fosse dada ao filho. Rebeca não fazia ideia de que ela era essa mulher. Assim como nós, não fazíamos ideia de nada. Mas Deus, lá na eternidade, já estava preparando uma esposa, uma noiva para o seu filho Jesus Cristo. Pessoas que ele compraria com seu próprio sangue. Veja aqui, irmãos, como tudo gira em torno do filho. Nós lemos no versículo 3, esposa para o meu filho. Versículo 4, esposa para Isaque, meu filho. Versículo 37 deste capítulo diz assim, esposa para o meu filho. Versículo 38, e tomarás esposa para o meu filho. Qual é a intenção de Abraão e ali do servo? Arrumar uma esposa para Isaque. Certo? O filho é o que mais importa. Toda honra e toda glória pertencem a Cristo. Ele é o mais importante. Né? Não é Rebeca, propriamente dita. É o filho que é o mais importante. É Cristo que é o mais importante. Mas aqui há um pacto eterno. Uma esposa para o filho. Nós somos muito abençoados por causa disso. Mas tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós recebemos muitos privilégios. Mas a glória pertence ao Filho. Tudo foi feito por causa dele. Sem ele, nada do que fez existiria. Tudo é para ele. Isso alegra o coração dos filhos de Deus. Né? Agora, então eu disse que Abraão é uma figura de Deus o Pai. E o servo aqui é uma figura do Espírito Santo. Qual é a busca? Uma noiva para seu filho Isaque. Uma esposa para seu filho. Quero falar agora, então, do trabalho do Espírito Santo, que é esse servo. O que esse servo tinha que fazer? Ele fez um juramento, vai buscar uma esposa para o meu filho. Ele tinha que cumprir isso. Ele tinha que ir atrás e buscar uma esposa para o filho. Veja, no versículo 34 deste capítulo, é que, se eu ler o versículo, vocês não vão entender a história. Que esse capítulo é longo, né? São 67 versículos, nós não vamos ler tudo. A história é o seguinte. Depois que ele fez esse juramento, ele fez uma oração e pediu para que esse servo fez uma oração e pediu para que fosse bem sucedido aquilo que o seu senhor pediu a ele, o que Abraão pediu. Então ele fez uma oração e pediu um sinal.
A mulher que eu pedir água, e der água a mim, e der água aos camelos, essa eu vou entender que é a que eu tenho que levar como esposa para Isaac. E aconteceu exatamente isso. Chegou Rebeca, ela pediu água, ela deu água para os camelos. Camelo bebe pouca água, gente, né? Então, você vê, né? Ela deu água para todos aqueles camelos. E a partir de então, o que este servo começou a falar para Rebeca? Ele começou a falar para Rebeca quem era Isaac. E falou, olha, Isaac é filho de meu senhor Abraão. Abraão é um homem muito rico. Abraão é dono de muitas posses. E tudo, e Sara morreu, e tudo que é de Abraão, ele deu para seu filho. Tudo que é de Deus o Pai, ele deu para Deus o Filho, Cristo, tudo é dele. Então olha, e o Espírito Santo não faz isso com os crentes. O Espírito Santo tem a incumbência de falar de Cristo para nós. E falar das glórias dele. E falar das belezas de Cristo. E falar quem ele é. E fazer com que o nosso coração se apaixone por Cristo. E nós vamos vendo o quanto ele é belo. O mundo não vê beleza em Cristo. O mundo não vê nada em Cristo. E nós não veríamos também, se o Espírito Santo não nos tivesse convencido de nossos pecados, aberto os nossos olhos para ver as belezas e a glória de Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que esse servo fez. Ele começou a falar das glórias. Falou, tudo que Abraão possui é do filho. E o Espírito Santo vai falando para nós essas coisas. Rebeca, até então, nunca viu Isaac. Ela nunca viu com seus olhos Isaac. Tudo que Rebeca tem é o que o servo falou para ela. Ela não conhece Isaac. Mas ela creu que é verdade o que está sendo dito para ela. Veja o versículo 34. É o servo de Abraão dizendo, então disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz a um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para o meu filho. Muito bem. Então, como eu disse aqui, o servo vai se apresentar e diz, ó, quem é? Muito bem. Agora, olha o versículo 53. Vamos ler do 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Aqui está dizendo que o servo deu joias de ouro, de prata e vestidos a Rebeca. Este servo é uma figura do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo está fazendo hoje com a igreja de Deus. Adornando a igreja de Deus. Dando a ela de vestir-se, dando joias, dando ouro. Dando do próprio Cristo para a igreja. Formando o próprio caráter de Cristo na igreja. Versículo 13 e 14. Diz assim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Qual é a obra do Espírito Santo então, irmãos? Falar de Cristo, anunciar a Cristo, mostrar somente a Cristo. O que é que o servo estava fazendo? Falando de Isaac, mostrando a beleza de Isaac, mostrando a riqueza de Isaac. É isso que o Espírito Santo faz. Ele mostra a riqueza de Cristo, a beleza de Cristo, nos convence, nos dá joias, nos dá vestidos, vai nos revestindo do próprio Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E o crente que é habitado pelo Espírito Santo, né, é dito em Tiago, por exemplo, acaso não sabeis que o Espírito tem fortes ciúmes de vós? Né? O Espírito Santo
que habita no crente, ele tem forte ciúmes. E o que quer dizer esse forte ciúmes? Forte zelo. Não deixando que o crente tenha outros amantes. Então, o crente começa a se emaranhar com o mundo, começa a se desvirtuar. É o Espírito Santo que começa a incomodá-lo. É o Espírito Santo que com forte ciúme, com forte zelo, começa a incomodá-lo. Começa a falar que isso está errado. Começa a fazer você lembrar dos versículos da palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem isso. Ela não tem este incômodo. Ela não tem esta lembrança da palavra, este arrependimento. Ela só vive. Mas não é assim com o verdadeiro Filho de Deus. E aqui nós vemos, no versículo 55, diz assim: mas o irmão e a mãe da moça Rebeca, disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Porque esse servo foi na casa, foi numa família, a Rebeca era uma moça. Ele foi lá e falou: posso levar essa moça para o meu senhor Isaac? Posso levar essa moça? Aí, nos versículos anteriores, eles até deixaram: não, pode ir. Só que agora, eles começaram a dizer: não, deixa ela ficar mais 10 dias aqui. Então, a família estava impedindo que Rebeca fosse ao encontro de Isaac. Assim o mundo, de alguma maneira, tenta impedir que os cristãos se deem mais a Cristo. Fala: não, fica mais um pouquinho. Mas olha a voz do Espírito Santo no versículo 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Então, ele fala: não me detenha, eu tenho que voltar, eu tenho que levar a Rebeca, não me detenha, eu tenho que levar. Aí no versículo 57 disseram: chamemos a moça e ouçamos-la pessoalmente, vamos ver o que ela decide. A gente quer que ela fique, você quer que ela vá contigo. Chama a moça, vamos ver o que ela decide. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Queres ir com este homem? Rebeca, você quer ir pelas coisas apenas que você tem ouvido? Você nunca viu, você nem sabe se existe esse tal de Isaac. Você nunca viu. Você está só ouvindo falar um homem que você conheceu há pouco tempo. Você quer ir? Ela disse: eu irei. Irmãos, o convencimento do Espírito Santo é tal sobre a igreja de Deus. Tamanha, é tão irresistível, seu trabalho é tão perfeito, que os filhos de Deus, verdadeiros, crentes, almejam ir ao encontro do Senhor. É automática a sua resposta: eu irei, eu quero. Então aqui Rebeca estava decidida a encontrar o Senhor. Eu estou concluindo, esta é a última parte da mensagem, irmãos. Então nós vimos o pacto eterno, o trabalho do Espírito Santo, né, o pacto que eles fizeram, uma esposa para o filho. Agora o trabalho do Espírito Santo convencendo: olha, ele tem muitas riquezas, ele é belo, ele é rico, este é Isaac. Case-se com ele, encontre-se com ele, case-se com ele. E ela falando: eu vou, eu quero, eu irei. Não, a família pode pressionar, eu irei. Versículo 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se a tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho, de Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. O que está dizendo aqui é o seguinte: Isaac o tempo todo ficou esperando, né? O Espírito Santo, o servo está fazendo a obra. Cristo está o tempo todo ali esperando para o encontro com a sua noiva. O Espírito Santo está fazendo a obra aqui. Ele está aqui convencendo os homens. Ele está aqui convertendo corações por meio da pregação do Evangelho, convencendo corações. Nesse momento, no caso aqui, Isaac está meditando no campo.
mas ele tem expectativa, porque diz que ele ergue os olhos e vê os camelos. Esses camelos eram do próprio servo que foi. Ele sabe que é a comitiva do seu pai Abraão voltando. E ele ergue os olhos, na expectativa, porque ele sabe o que o servo foi fazer. Foi buscar a ele uma esposa. E ele está na expectativa de que essa esposa chegue logo, para saber se o trabalho do servo foi bem sucedido. Assim Cristo, irmãos, está com grande expectativa do dia em que ele vai encontrar sua amada noiva. Assim como Isaac erguia os olhos com expectativa para ver algo, assim Cristo está com expectativa do encontro com a sua noiva. Aí o versículo 64 diz: também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac, apeou do camelo. O versículo 63 diz que Isaac ergueu os olhos. O versículo 64 diz: Rebeca levantou os olhos. Irmãos, esta foi a primeira vez que Rebeca viu a Isaac, aquele de quem tanto tinham falado para ela. É a primeira vez que ela ergue os olhos e vê. O Senhor está erguendo os olhos. Assim será, irmãos. Assim será quando o nosso Senhor, nas nuvens, erguer os seus olhos e ver a sua noiva vindo até Ele. Nós também levantaremos os nossos olhos para vê-lo. Aí a pergunta de Rebeca é, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele sobre nuvens que chama seu povo? É meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Quem é aquele? Essa era a expectativa de Rebeca. Responda que é ele. Meu coração já está completamente acelerado. Quem é aquele homem? É ele, Rebeca. É Isaac. Assim será, irmão. Quem é aquele que... E quem vem ao encontro, irmãos? Quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? Quem vem ao encontro? É o próprio Senhor que virá buscar os seus. Ele vem ao encontro. Que dia glorioso, irmãos. Pare de pensar um pouco na história de Rebeca aqui e pense na nossa história, irmãos. Haverá um dia em que ele virá ao nosso encontro. Quem é aquele que vem ao nosso encontro? É o amado das nossas almas. Ele vem ao nosso encontro. Que dia glorioso será, irmãos. Aí o texto continua. Então tomou ela o véu e se cobriu. Né? A modéstia, a pureza de uma noiva. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Irmãos, uma esposa para o filho, assim terminamos aqui. O que aconteceu? Depois que o servo levou, contou tudo para Isaac. Ele a amou. E aqui o amor é na tenda, ele teve relação, né? É o casamento de Cristo com a sua igreja. O dia tão aguardado, quando nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Irmãos, eu quero concluir, eu sei que foi um pouco longo hoje, falando destes 3 tipos. Inicialmente eu tinha separado 6, mas então eu reduzi porque não ia dar tempo. É para encher a nossa mente de informações isso? Para nós olharmos para o Velho Testamento e ver um monte de informação? Ou é para enchermos o nosso coração de anseio pela vinda do Senhor? Encher o nosso coração desta esperança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? Se não a vinda de Cristo. Do menor ao maior. Do bebê em Cristo ao adulto em Cristo. Todos, num momento, num piscar de olhos, seremos transformados para encontrar com Ele nos ares. Graças ao Senhor. Glória pertence somente a Ele.
Senhor, eu quero te agradecer por tua palavra. Eu quero te agradecer por tamanha esperança, Senhor. Assim como Rebeca, nós não te vimos